Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde a todos. Uma alegria muito grande vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que vos abraça com muito carinho e desde já desejamos a todos que nesta tarde, sem sombra de dúvida, acrescentemos fundamentos, informações preciosas para que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis na nossa atual existência. De maneiras que sejamos todos muito bem-vindos à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Segundo o curso de estudo da mediunidade, nós estamos programando para o dia 10 de setembro, neste mesmo espaço aqui, às 14h15. Serão aulas semanais para aqueles que desejam se aprofundar mais na ciência, na arte da faculdade mediúnica, com os requisitos seguintes: ter conhecimento básico da doutrina espírita e desejar conhecer mais sobre a faculdade mediúnica. Então, dia 10 de setembro, às 14h15, sábado, a partir daquela data, então, todas as semanas, o segundo curso de estudo da mediunidade neste espaço. Vale a pena realmente a gente se envolver e crescer ainda mais nesta arte tão extraordinária. Nesta nossa tarde e noite, nós vamos ser conduzidos pela querida professora doutora que está aqui, Elisandra da Silva, uma companheira nossa do Movimento Espírita Regional, vinculada mais à Sociedade Espírita O Semeador, que fica lá no Parque São Paulo e que periodicamente nos traz informações preciosas a respeito da nossa doutrina, provocações que nos ajuda sobremaneira a trabalharmos a nós próprios. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória e a nossa Elisandra, então, vai nos conduzir nesta reflexão importante da tarde, que trata-se de observar os pássaros do céu, a busca essencial, a distinção realmente, a compreensão de atingirmos fundamentalmente o reino dos céus através dos seus bens verdadeiros. Vamos orar. Pai da vida, permita-nos uma vez mais, Senhor, que vossos filhos que despertam paulatinamente para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, agreguem-se o mais rapidamente possível, compreendam, enfim, a vossa lei sábia e justa, que nos proporciona evoluir sobremaneira na direção dos vossos braços amorosos, desde que nos encaixamos nesse sistema pedagógico perfeito para acelerarmos o nosso processo de redenção. O que vos estamos pedindo, Senhor da vida, a partir de agora, que compreendemos esse mesmo sistema, é que a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar no bem em nós mesmos em relação ao nosso semelhante, possa ser potencializada sobremaneira. E desta maneira, sem sombra de dúvida, atingiremos a meta o mais rápido possível. Estamos solicitando também, Senhor, que a nossa capacidade de compreensão seja ampliada e que a nossa condutora seja inspiradíssima pelos benfeitores espirituais, para que essa mensagem desça do nosso intelecto, enfim, agasalhe-se no nosso coração e torne-se um hábito saudável na nossa vida. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, e que nos seja permitido, a partir de agora, com a vossa aquiescência, iniciarmos as tarefas da tarde. Que assim seja, Senhor. A obra é Florações Evangélicas, da benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, um pequeno trechinho do capítulo 48, onde ela trata de bens verdadeiros. No final do capítulo, ela nos diz o seguinte: certamente a ganância resultante da má educação religiosa e social do homem fomenta os crimes que são catalogados como consequência das riquezas mal dirigidas. A ganância de uns engendra a miséria de muitos e a ambição desmedida de poucos faz-se a causa da ruína generalizada que comanda multidões.
O Evangelho de Jesus, no entanto, inapreciável fortuna de paz e amor ao alcance de todos, possui a solução para o magno problema da riqueza e da pobreza, em se referindo às leis do amor e da caridade que um dia unirão todos os homens como verdadeiros irmãos. E o Espiritismo, compreendendo, confirmando as lições do Senhor, leciona soberano, graças à informação dos imortais, que o mau uso da riqueza impõe o recomeço difícil na miséria àquele que a tenha malbaratado. Multiplica, então, os bens verdadeiros que disponha nas leiras do amor e reparte os valores transitórios de que te faça detentor na seara da caridade, para que tranquilos sejam os teus dias no orbe e feliz o teu renascimento futuro, quando de volta à terra. Observar, então, os pássaros do céu. E a nossa busca essencial será a lição que a nossa querida Elisandra vai nos proporcionar a partir de agora. Honrados, mais uma vez, nós vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare no propósito dessa tarde. O nosso tema, então, Observai os Pássaros do Céu, é, na verdade, trazer algumas reflexões a respeito do item que tem esse mesmo título, Observai os Pássaros do Céu, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essencialmente, o material que a gente vai usar para refletir nessa tarde é a obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós acrescentamos aqui apenas uma mensagem do Espírito Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz. A mensagem chama-se Cuidados, que trata também de uma parte, né, desse trecho do Evangelho. E também alguns esclarecimentos que estão no site portalser.org, que é coordenado pelo Haroldo Dutra Dias, que é um pesquisador, principalmente da linguagem, né, das linguagens antigas, do hebraico, grego, da história, do contexto, né, a época do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento. E ele traz, então, alguns esclarecimentos sobre o que é o Reino de Deus, que está ligado, né, com o nosso tema. Então, vamos iniciar justamente pelo trecho, né, do Evangelho de Mateus, que Allan Kardec seleciona, que está no centro desse capítulo. O capítulo chama-se Buscai e Achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 25. Então, nos itens 6 a 8 desse item, Observai os Pássaros do Céu, Allan Kardec, então, selecionou do capítulo 6 de Mateus alguns versículos, do 19 ao 21 e do 25 ao 34. Está registrado da seguinte forma, então. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de 1 côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquietais, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois,
Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Esse é o trecho exatamente como ele está registrado no Evangelho de Mateus, né? Então, Allan Kardec transcreve o trecho nessa parte do capítulo, no item que ele trabalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, fazendo algumas reflexões sobre algumas partes, né, das informações que estão nesse trecho, né, muita simbologia relacionada com a cultura da época, mas fazendo uma primeira reflexão, para já iniciarmos desmistificando um pouquinho algumas coisas que normalmente surgem superficialmente, né? Uma das primeiras impressões que surgem é de que, como se vem traduzindo muitas vezes, né, no uso desse trecho do Evangelho, se vem traduzindo muitas vezes como a necessidade da busca pelos templos religiosos, né? O que não é, né? Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é aquilo que essa mensagem não significa, né? Não significa a busca pelo templo religioso, porque a presença de Deus ou o reino de Deus não está restrito no espaço dos templos religiosos que nós, como seres humanos, construímos, né, para nos dedicarmos a essa busca, né? É uma necessidade que nós temos ainda de estabelecermos um local para nos agregarmos, para procurarmos esse conhecimento e ingressarmos nessa busca, né? Mas o reino de Deus não está restrito ao espaço do templo, né? Então, os espaços religiosos, as casas espíritas, as igrejas, todos os espaços onde nós nos agregamos nas diferentes ideologias religiosas, são espaços que servem como meio, né? Não são o objetivo. O objetivo é o reino de Deus. O espaço do templo, das organizações religiosas, é um meio, é um mecanismo do qual nós utilizamos para chegar lá, né? Então, aquela ideia de que, o sábado é um dia restrito, ou o domingo, né, um dia restrito para Deus, né? A igreja ou o centro vem antes do trabalho. A ideia não é que nós tenhamos um dia específico, ou um momento, ou um local específico para isso, mas que isso faça parte de todo o nosso dia a dia, inclusive, né, no espaço em que nós nos reunimos para aprender, para buscar informações a respeito do reino de Deus, né? Então, para não tornarmos exclusiva essa ideia de que o sentido dessa mensagem, né, traga a ideia de que nós devemos buscar isso como uma exclusividade, que todo o resto do mundo material não é importante ou não é útil, né, como a gente vai desdobrar depois um pouquinho mais adiante. Uma outra coisa também que não é significado dessa mensagem é, como o próprio Emmanuel sugere, né, isso não é uma desculpa para os preguiçosos, né, porque a ideia de que nós devemos, então, esperar calmamente, porque se Deus dá aos pássaros e aos lírios, também vai nos dar. Então, não é uma desculpa para a inatividade, né? E nessa mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que chama-se Cuidados, ele justamente destaca o finalzinho, né, desse trecho: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, né? E ele começa justamente com essa justificativa: os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas, né? Porque a recomendação do Cristo, ela se refere à inquietude, né? A não nos deixarmos inquietar, não ficarmos ansiosos ou não atormentarmos a nossa tranquilidade em função de conquistar as coisas que estão relacionadas com o cotidiano, com o dia a dia, com o material, né? A alimentação, o vestuário, com essas questões que estão registradas, né, no Evangelho. A recomendação de Jesus justamente se refere a não nos inquietarmos com isso, né? Mas isso não é uma desculpa para que nós utilizemos esse trecho como um mecanismo de justificar a nossa inatividade, né? Porque isso seria contrário a tudo aquilo que o Cristo, em outros momentos, já havia também registrado, né? Então, Emmanuel destaca o porquê dessa analogia, né? Ele faz também a sua forma, como é normal na literatura de Emmanuel, de uma forma poética, de uma forma prazerosa, né? Ele descreve um pouco dessa simbologia, o porquê da simbologia dos pássaros e dos lírios, né? Então, ele explica que o lírio não fia nem tece, de fato, né? Ele é uma planta, uma flor, conforme diz o ensinamento do Cristo, mas que ainda assim ele cumpre a vontade de Deus. E aí ele então vai descrevendo que o lírio não solicita admiração alheia,
que ele floresce no jardim, assim como ele floresce na terra imunda, né, no pântano. Ele dá o seu perfume ao vento que passa, sem questionar onde vai. Ele enfeita tanto a alegria como conforta a tristeza. Não se revolta quando chega o momento de murchar, de perder o seu brilho, e nem tampouco se revolta quando a mão egoísta lhe arranca, né, do lugar onde cresceu, onde nasceu. Então, ele questiona, aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Né? Essa simbologia do lírio é a simplicidade, é o participar, é o contribuir, né? É o estar inserido nessa característica, né, de ser simples, de ser útil, aonde estiver e como estiver. Né? Então, o não se inquietar está justamente em aceitar essa simplicidade que traz, né, essa simbologia dos pássaros e dos lírios. Não focar o nosso esforço totalmente só nessas preocupações. Né? E isso também está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente essa mesma ideia. E a gente começa observando pela própria localização do item. Né? O item Observai os Pássaros no Céu, ele está no capítulo 25, que chama Buscai e Achareis. O primeiro item desse capítulo é ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, e o último, depois do segundo, é observai os pássaros do céu. E o terceiro, que fecha o capítulo, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, todos eles estão interrelacionados. Né? E é um capítulo que trata justamente do buscai e achareis, porque trata do esforço próprio, né? Da vinculação com o trabalho, para que se consiga essa providência, né, esses benefícios que nós esperamos do reino de Deus. Então, como o próprio Allan Kardec destaca na primeira parte do item, né, no primeiro item, que é o ajuda-te a ti mesmo, do ponto de vista terreno, essa máxima, buscai e achareis, é análoga a essa outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Né? No sentido de que nos remete à necessidade do trabalho e do esforço próprio. Nós precisamos nos preparar para que o auxílio chegue. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte para que o auxílio chegue. O próprio Cristo, né, em outros momentos, destacou que o Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, não existe em qualquer espaço, né, da doutrina cristã a ausência do trabalho, o benefício sem o esforço, sem o mérito, né, cada um segundo as suas obras, segundo a sua condição, a sua necessidade. Então, por isso, faz do trabalho uma necessidade, né? Trabalha e produzirás. Assim, cada um é filho das suas próprias obras e alcança as suas conquistas por mérito próprio. Né? Então, nós temos aqui as duas leis, a lei do trabalho e a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio. Né? Nós nos esforçamos, na medida do nosso esforço, as consequências a partir das nossas escolhas, né? Essas escolhas que fazemos todos os dias. Então, nesse item, nós vamos destacar 2 pontos chaves. Né? Nesse item, observai os pássaros do céu. O primeiro deles é a questão do não vos inquieteis. Né? Essa inquietação, essa angústia que a gente acaba se envolvendo em função de tantas necessidades, né? Tantas demandas que o mundo moderno nos traz. Né? Nós comentávamos hoje no nosso estudo da Revista Espírita, no Semeador, sobre como nós tivemos um salto, né, em termos intelectuais recentemente em função do acesso à informação que a tecnologia nos proporciona. Né? E esse salto traz consigo também uma necessidade maior de um esforço por recursos para que a gente possa acompanhar essa evolução tecnológica e acompanhar todas essas informações, e aí nos falta o tempo e nós entramos num ciclo que muitas vezes nos leva a essa inquietação, a essa ansiedade. Né? Então, se nós fôssemos extrapolar um pouquinho, não só o alimento e as vestes nos inquietam hoje, né? Mas a condição de mantermos o acesso, o contato com todas essas informações e com toda a tecnologia que nós temos disponível. Então, o que nos diz essa mensagem, o seu significado, é justamente em relação à inquietação. Não quer dizer que isso tudo é ruim, mas que nós temos que saber dosar o uso, né? Que nós temos que usufruir disso de forma a não nos prejudicarmos, ou não prejudicarmos aquilo que é o essencial. Né? Então, a vida é mais que o corpo, porque a vida não é só... O corpo é um mecanismo, né? A essência da vida é maior do que o corpo físico. Então, a questão... O próprio Cristo coloca, né, no texto do Evangelho, não é a vida mais do que o corpo, não é o corpo mais do que as vestes somente. Né? Então, o que é importante é a experiência, não é um mecanismo que nós usamos para realizar essa experiência. Né?
Sois mais do que eles, os pássaros, é um outro trecho bem interessante, né? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Esse trechinho é bem interessante, né? Porque se Deus faz tudo isso pelos pássaros, cuida deles, os alimenta, né? Eles que não armazenam, que não fazem, não produzem nada por si só, e assim mesmo a providência divina toma conta deles, né? Nós que somos humanos temos um papel mais importante, por assim dizer, mas ainda assim somos pequenos, que é o que ele vai dizer no final, né? Mas ainda assim, dentre vós, quem que pode, por esforço próprio, aumentar um côvado, né? Uma medida, né? No sentido simbólico da sua própria estatura, no sentido de que nós também somos pequenos e também precisamos da providência de Deus, também dependemos dessa providência. Né? Nós não estamos aqui, embora tenhamos o livre-arbítrio, tenhamos a possibilidade de realizar o que quisermos, né? Nós não estamos isentos da necessidade da proteção divina. Né? Nós somos mais que eles, mas somos ainda também pequenos e precisamos de Deus da mesma forma. Quanto maior cuidado, então, não terá Deus conosco, né? Não terá maior cuidado em os vestir, e aí ele acrescenta, ó homens de pouca fé. Esse chamado vem em outros momentos também, né? Em o Evangelho, o Cristo volta e meia dá esse puxão de orelha, né? Nos reforçando a pouca confiança que nós temos, e esse é um ponto bastante chave, né? Nós temos muitas vezes até esse momento que nós estamos vivendo, em que nós temos muito acesso à informação, à tecnologia, a humanidade avançou muito intelectualmente, e nós podemos refletir se esse avanço intelectual não gerou talvez um distanciamento daquela simplicidade do sentimento que nós tínhamos, né? Porque hoje a gente quer justificar tudo, quer explicar tudo, e muitas vezes nessa tentativa de explicar tudo a gente não consegue, obviamente, porque não entendemos todas as coisas, e se não entendemos, aí nós somos ainda um pouquinho egoístas, um pouquinho soberbos, né? E aí nós perdemos um pouco da confiança. Não, está fazendo errado. Está errado, não está vendo que está errado. E isso é sinal de que nós perdemos a confiança, né, na providência divina, que nós não reconhecemos, de certa forma, a sabedoria de Deus e a sua bondade. Né? Então, se nós temos por princípio a existência de Deus, e que por princípio, por essência, Ele é a inteligência suprema, é a bondade suprema, é a justiça suprema, nós temos também que confiar, racionalmente ou não, mas nós temos que confiar de que o que Ele faz em nossas vidas é providencial, né? De que é necessário, de que é útil, de que serve para o nosso futuro. Né? Então, essa alegoria, esse simbolismo que está no uso, né, dos pássaros e dos lírios, é justamente esse entendimento, essa tranquilidade, né, que nós devemos buscar, essa confiança na providência. E ele esclarece, então, Allan Kardec no finalzinho desse trecho. Né? Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, ele reforça a ideia de que é necessário confiar na providência divina, é necessário manter-se ativo, trabalhando. O trabalho em qualquer sentido, trabalho no sentido amplo, intelectual, cultural, o trabalho físico. Onde nós estivermos atuando no campo humano, nós estamos trabalhando, né, por nós e pelos outros. E quando ele nos diz, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes, justamente esse significado, né, que reforça de que nós não devemos nos inquietar. Nós nos inquietamos porque somos muitas vezes insaciáveis, né, porque aquilo que nós temos nunca é suficiente. E aí nós não conseguimos ver a vida com um objetivo maior. Né? Allan Kardec, inclusive, cita nesse trecho um exemplo bem interessante, que depois vocês podem dar uma olhadinha para detalhar. Né? Ele descreve a situação de alguém que tem uma quantidade muito grande, né, na sua produção agrícola, num exemplo bem simplificado, uma quantidade muito grande e lhe sobra, e isso que lhe sobra, ele pode fazer duas coisas. Né? Diante da necessidade daqueles que trabalharam com ele, ele pode distribuir isso que lhe sobra, ele pode compartilhar isso que lhe sobra, ou ele pode simplesmente guardar para si, armazenar
né, que é onde está aquele primeiro trechinho ali do Evangelho de Mateus, né? Ele vai armazenar, não vai usar, não vai usufruir, porque para ele não tem, aquilo é um excedente, mas isso armazenado ali, os bichos vão comer, as taças vão corroer, o tempo vai desgastar e vai se perder, né? E se perdendo, não vai contribuir com outros que poderiam se utilizar daquilo. Então, essa ideia de utilizarmos da melhor forma a riqueza que nos foi disponibilizada, não é no sentido de simplesmente prodigalizarmos, né, de distribuir tudo, mas de possibilitar com o nosso excedente oportunidade para aqueles a quem existe falta, né? Socorrer quando a falta existe, ou possibilitar que isso seja distribuído de forma a aumentar, né, a riqueza. A riqueza não é ruim, né? Em nenhum momento é essa ideia que traz a mensagem, né? Mas a forma que nós fazemos vamos lembrar do meio e do objetivo, né? A riqueza é o meio, é o mecanismo da nossa experiência. E o que nós fazemos com esse mecanismo é o que vai dar um bom ou um mau resultado, né? O que nós produzimos pela experiência que temos com esses bens que recebemos é o que vai nos fazer avançar ou não. O que é, então, o nosso segundo ponto, o que é, então, o reino de Deus, né? Que aparece no final desse trecho de Mateus. Quando o Cristo nos diz acumular tesouros no céu, essa ideia, essa simbologia do céu, nós não podemos encarar como o céu lá longe, o céu somente depois que a gente desencarnar na vida espiritual. Não é esse o sentido, né? É no sentido justamente de que o céu é em todo lugar, né? Porque Deus está em todo lugar. Deus, a presença divina, está em todos os lugares. Então, quando o Cristo se refere a reino de Deus ou a reino dos céus, ele se refere a um conjunto, né, que o Haroldo Dutra Dias explica de uma forma bastante objetiva, bem simplificada. E depois eu sugiro que vocês deem uma olhada no portal dele, né, nos seus vídeos. É uma coleção de vídeos pequenos, de 4, 5 minutos, que chama Pérolas do Evangelho, né? E ele, então, destaca esses pequenos conceitos. Porque, sendo estudioso da linguagem da época, da história da época, ele, então, contextualiza o que significa esse termo reino de Deus e reino dos céus, né? Então, são 2 pequenos vídeos que ele tem explicando. E ele explica justamente que como os textos, né, tanto as profecias do Velho Testamento, como os escritores, os que redigiram, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, os que redigiram o Novo Testamento, eles foram escritos com base na linguagem da época, com base naquilo que as pessoas daquela época conheciam. Então, esse termo, o reino de Deus, ele vinha aparecendo já há muito tempo, né? Milhares, mais de 700, 800, talvez até 1000 anos antes do próprio Cristo, né? O termo já era reproduzido na cultura dos povos da época. E justamente por quê? Porque era comum que os povos tivessem, naquele tempo, a presença de um rei, né? Que no seu reinado, então, era o responsável, o rei ou o imperador, que então era responsável por estabelecer as leis, por organizar as normas, as regras de convivência, né? Por organizar o espaço de convivência social, a proteção militar, por julgar, fazer os julgamentos, né? Prover o povo de alimento, de proteção militar contra os outros reinados e assim por diante. Então, era a figura de quem comandava, digamos assim, né, o destino daquele povo que estava sob sua responsabilidade. Então, nesse sentido, considerar o reino de Deus era considerar Deus, na linguagem do povo da época, como o legislador, né, o que criava as leis que deviam ser seguidas, como o administrador que conduzia, né, a vida de todos aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Também como o provedor, né, que com a sua providência oferecia o alimento, a segurança, a proteção, né, como juiz. Então, essa ideia vem refletir num sentido de reino de Deus, como o reino de Deus equivale ao governo de Deus em nossas vidas, né, às suas leis, as leis que ele estabelece,
né, para que todos nós que somos suas criaturas as sigamos, a sua proteção, né, o quanto Deus protege todas as suas criaturas, inclusive, como diz a passagem do Evangelho, os pássaros, os lírios, né, tudo aquilo que é criação divina está sob a proteção divina. A providência, né, a cada um conforme a sua necessidade, a cada um conforme a sua experiência, Deus provê, né, aquilo que nos é necessário. E também a sua justiça. Então, esse termo era bastante comum. Inclusive, junto com esse termo, se costumava usar o termo jugo, né? O jugo do reino de Deus. Até o próprio Cristo fala num outro momento, né? Tomai sobre vós o meu jugo, né? Que é leve, o meu fardo é suave. Né? O jugo no sentido também da linguagem da época dos agricultores, que se utilizavam dos animais para fazer o trabalho da terra. E esse jugo, então, é aquilo que aqui a gente chama de canga, né? Aquela parte de madeira que junta dois animais, dois bois, no caso, né, no nosso caso aqui, para fazer para arar a terra, né, para manter os dois animais numa conduta que possa ser conduzida, né, pelo condutor de forma a realizar o trabalho. Então, o jugo do reino dos céus ou do reino de Deus são as exigências que Deus faz aos seus filhos, para que eles, então, possam se conduzir através da sua lei, né, que é imutável, que é justa, que é divina. Então, para acessarmos o reino de Deus, nós temos que nos comportar e nos conduzir dentro dessas regras, né, que Deus estabelece. Então, essa analogia que ele faz é bastante interessante, né, do Haroldo, para dar um ponto de vista sobre o que significa, né, o reino de Deus, no sentido de que são todas as coisas relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, né, as suas leis, a sua providência, a sua proteção, a sua justiça. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, buscar o reino de Deus é seguir as suas leis, é seguir as leis de Deus, né? É contribuir com a sua obra, é fazer a nossa parte na obra daquilo que estamos, aonde estivermos, né? Seja o lírio simples ali no meio do pântano, ou seja o cientista que está lá na fronteira da tecnologia descobrindo um equipamento para uma cura de uma doença que assola a humanidade, né? Então, aonde nós estivermos, a nossa condição de contribuir com a obra de Deus. E também o confiar na sua providência, né? E as coisas estão todas interligadas, né? Sem confiar na providência divina é mais difícil seguir as suas leis e contribuir com a sua obra, né? Então, confiar é bem importante. E em tudo que nós fazemos, né? Em todas as situações, não restringindo a um espaço geográfico, a um momento da nossa semana, do nosso dia, mas em tudo que nós fazemos, buscar o reino de Deus, né? Então, buscar o reino de Deus não é só buscar conhecer, adotar essa ou aquela religião e praticar nesse ou naquele momento. Mas buscar o reino de Deus é a partir do conhecimento desses meios que nós temos, né? Do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que as ideologias religiosas oferecem a todos, né? Todos na humanidade têm algum acesso, pelo menos, a alguma ideologia que os leva mais próximos de Deus, né? E o objetivo é que nós utilizemos esses meios para colocarmos em prática tudo isso, né? Isso é buscar o reino de Deus, é servir as suas leis, servir a sua obra e confiar, né? Então, quando todos buscarem o reino de Deus de fato, né, quando o objetivo for o mais importante, não o meio enquanto as coisas que nos estão disponibilizadas, então não haverá falta, né, que é como ele fecha essa parte do capítulo, depois que ele comenta sobre a questão do fazendeiro, né, que tinha muitas posses e que deixa muita coisa se perder. Ele diz: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos, né? Porque os bens materiais, eles não têm maior importância do que os bens espirituais, né? Não no sentido de que eles não sejam importantes, eles são os meios, são os mecanismos que nós temos para vivermos a nossa experiência aqui. A nossa experiência não vai ser mais ou menos rica conforme
quantidade de bens que nós tivermos, né? O fato de não termos recurso financeiro não nos impede de auxiliar. O fato de termos muito recurso financeiro não nos impede também de sermos humildes, de sermos simples. Então, os meios que nós temos, os bens, que são as coisas materiais do mundo físico, eles nos servem como mecanismo para a experiência, para que nós possamos colocar em prática a experiência de cumprirmos as leis de Deus, de contribuirmos com da sua obra, né, de cada vez confiarmos mais na sua providência. E ele fecha, então, com uma frase, o item, que é bastante forte, por assim dizer, bem consistente, né? Allan Kardec diz, então, a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma ou outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, cabe ao Espiritismo, enquanto a sua proposta, né, de que fora da caridade não existe salvação, a caridade enquanto benevolência, enquanto tolerância, enquanto perdão, né, não só a caridade no sentido vulgar, comum, da beneficência através da esmola, né, mas trazer a caridade e a fraternidade para dentro do coração de todos nós, né, porque isso é, de fato, buscar o reino de Deus. É buscar os bens que são imperecíveis, que são eternos, nos utilizando daquilo que é transitório, que está disponível para nós. Aonde nós estamos, o que nós temos é transitório. Seja uma condição muito boa, seja uma condição muito difícil, mas é o que a providência nos oferece para que a gente realize coisas. E coisas do mundo eterno, coisas do mundo espiritual, coisas do reino de Deus, né? Não coisas apenas do ponto de vista material. Se nós nos dedicamos a agregar somente a riqueza material, como o item seguinte desse capítulo vai abordar, né, que é justamente o não vos afadigueis pela posse do ouro, nós estamos deixando tudo isso aqui. E a nossa experiência com o uso desses bens é que vai fazer com que nós possamos sair daqui muito mais ricos do que entramos, em termos morais, né, em termos intelectuais, em termos de experiência social que nós vivemos com aqueles que caminhamos aqui, né? Então, para finalizarmos a nossa ideia, Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, tem uma mensagem que traz justamente a intenção, né, do que é a proposta de buscarmos o reino de Deus, né? Ela diz assim: implantemos o reino de Deus em nós, ajudando e confiando até o fim, para herdarmos a terra da fraternidade pura, inaugurando desde agora a era da verdade nas mentes e corações humanos, com os olhos postos no futuro. Então, quando Kardec faz, né, discute esse item e nos reforça, né, a ideia do Cristo de que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo, não é a inatividade, não é a religiosidade sem a prática, né, do amor, da convivência, da caridade, mas justamente que nós buscarmos compreender o reino de Deus e colocá-lo em prática em nossas vidas, aonde estivermos em todos os momentos, né? Não circunscrito a esse ou aquele espaço, mas em todos os momentos. Então, que nós possamos, a partir dessas informações, buscar um pouco mais de leitura, né? Buscar aprofundar um pouco o conhecimento sobre isso depois, e refletirmos, né, sobre quanto nós podemos, de fato, colocar em prática e buscarmos, sim, o reino de Deus, né? Nessa alegoria de não nos inquietarmos com as coisas que são simplesmente transitórias, porque elas estão à nossa disposição para algo que é maior, que a gente não perca de vista, né, o objetivo maior da reencarnação de cada um de nós aqui, né, que é crescermos, aprendermos, evoluirmos e nos aproximarmos de Deus, que é a nossa essência, né, buscarmos, de fato, o reino de Deus. Então, agradeço pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e obrigada.